Olá, você que acompanha aqui as aulas do professor Jeová. Nós estamos aqui dando seguimento ao nosso conteúdo, claro, e hoje nós falaremos sobre o Império do Brasil. Na nossa última videoaula, falamos sobre o período joanino e o processo de independência do Brasil. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado, tá? Processo que se inicia ali com Dom Pedro I, né, inaugurando o Império do Brasil. Esse é um conteúdo muito contemplado, né, nas provas que nós temos pela frente, aí, Enem e outras universidades. Por isso, separei aqui para você, nosso curto espaço de tempo, os pontos mais importantes acerca do primeiro reinado. Vamos a eles? Muito bem. Deixa eu posicionar melhor aqui para eu aparecer aqui. Isso. Então veja bem, senhores e senhoritas, o Império do Brasil. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Isso. O Império do Brasil, portanto, ele vai de 1822 a 1889. Qual é a particularidade aqui? O Brasil foi o único país do continente a adotar o regime monárquico pós-independência, tá? Então, todos os países latino-americanos que se tornarão independentes no século XIX, todos eles no século XIX, adotarão regime republicano, exceto o Brasil. O Brasil será uma monarquia com status de império. Por que, professor, que é uma monarquia com status de império? Porque, apesar de ser uma monarquia, a dimensão territorial brasileira é muito grande. Tá? Nós temos um território aqui que tem dimensões continentais. São 8.700.000 quilômetros quadrados, né? Um dos maiores territórios do mundo em termos de países, né? Então isso dá uma dimensão imperial, mas é um reinado, tá? Na verdade é uma monarquia. Muito bem, essa monarquia será a priori governada por Dom Pedro I. Muito bem, Dom Pedro I é português, filho do rei de Portugal, foi o fio condutor do nosso processo de independência. Tá? É ele quem dará, junto à elite brasileira, a legitimidade ao processo de independência, ao 7 de setembro. Aliás, foi essa a razão pela qual a elite brasileira se aproximou de Dom Pedro I, né? Porque a própria elite brasileira poderia ter ela mesma produzido, proclamado a independência, mas ela não teria, ou não tinha nenhum membro entre elas, nem José Bonifácio, capaz de ter unanimidade nacional, de dar legitimidade ao processo. Dom Pedro tem isso, então daí a aliança. Agora, o que a elite brasileira esperava dessa aliança? Que pós 7 de setembro, então eu costumo dizer o seguinte, até o 7 de setembro, a relação entre Dom Pedro I e a elite brasileira, né, elas convergem, são relações que se convergem para o processo de independência. Para um processo de independência que era inevitável, para um processo de independência que corria um risco enorme de cair em mãos indesejáveis, né, de movimentos como Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, Inconfidência Mineira ou qualquer outro. Então, para que isso não ocorra e o processo era inevitável, façamos nós. Esse é o pacto. Muito bem, feito o processo de independência, qual era a intenção da mesma elite brasileira? Era descentralizar o poder. Na verdade, era limitar o poder do imperador. O que a elite brasileira, reunida no Partido Brasileiro, né, pretendia era uma monarquia parlamentar, onde você sabe muito bem, o rei reina, mas não governa. Essa era a intenção. O problema é que os caras não combinaram isso com o imperador, né? Dom Pedro não está nem um pouquinho disposto a isso. O que Dom Pedro pretende, na verdade, é o contrário. Na concepção política de Dom Pedro, ele não deixou de ir para Portugal e ficou no Brasil para ter os seus poderes limitados, né? De jeito nenhum. O que Dom Pedro, de fato, vai fazer acontecer é um caráter de governo extremamente centralizador, despótico, autoritário, uma versão, eu diria, quase que absolutista nos trópicos. Seria um absolutismo nos trópicos, é isso que Dom Pedro pretende. Então nós teremos, melhor dizendo, uma queda de braço.
né, praticamente imediata ao processo de independência, a gente já vai ter uma queda de braço entre as intenções descentralizadoras da elite brasileira e as intenções centralistas de Dom Pedro I. Perfeito? Muito bem. No discurso de Dom Pedro, pós 7 de setembro, já ficou claro isso, não viu quem não quis ver, né? Dom Pedro disse lá, né, juro fidelidade à Constituição, desde que ela seja digna do Brasil e de mim mesmo, né? Então, façamos aqui uma análise do discurso, né? Juro fidelidade à Constituição, beleza. Agora, olha só, desde que, há um condicional aqui, ela seja digna do Brasil e de mim mesmo. Essa coisa de que a Constituição tem que ser digna de mim mesmo é altamente personalista. É dizer que a Constituição está abaixo do próprio imperador. Então está dado aí o texto. Não viu quem não quis ver, né? O fato é que ele havia prometido convocar uma Assembleia Constituinte e isso foi feito em 1823. Então, em 1823, Dom Pedro I convoca a Assembleia Nacional Constituinte. O propósito, né, o nome já diz, é de que essa Assembleia elabore, né, promulgue aquela que seria a nossa primeira Constituição. E qual seria essa nossa Constituição? Né, fruto da Assembleia reunida em 1823. Assembleia composta majoritariamente, esmagadoramente por deputados brasileiros, que vão defender o interesse da elite brasileira, né? Então, qual seria essa Constituição? Bom, essa Constituição, ela seria a Constituição da Mandioca. Ela é apelidada de Constituição da Mandioca. Esse apelido tem a ver com o critério censitário da época, o critério de renda, para estabelecer a participação política dos deputados, dos senadores e até dos eleitores. Você tinha um critério censitário. Nessa época, o critério censitário para a participação política era a quantidade em hectares de mandioca que um indivíduo tinha cultivado, tá? Porque media-se a riqueza do indivíduo pela quantidade em hectares de mandioca. Porque supunha-se que quanto maior a quantidade de mandioca cultivada, maior era o número de escravos, porque a mandioca era a base da alimentação do escravo, a farinha e tal. Então, quanto maior a quantidade de mandioca, maior a quantidade de escravo, maior era o poder aquisitivo do indivíduo, daí o apelido. Bom, quais são as características dessa Constituição? E é isso que vai pegar, é isso que vai desgastar, é isso que não vai dar certo com Dom Pedro I. Primeiro elemento, tentativa de limitação do poder do imperador. Né? Então, esse ponto por si só basta. Claro, aqui já não tem acordo, aqui já não tem consenso. Eu disse para você que o interesse do imperador era centralizar o poder. E a Constituição da Mandioca, dos deputados, era descentralizar, era limitar, era criar aqui uma monarquia parlamentar no molde do que você tem em Portugal. Aliás, Dom Pedro deixou de ir para Portugal, ficou no Brasil, porque lá, primeiro, ele não era o rei, ele era sucessor, né? Só poderia assumir depois da morte do pai dele. E segundo, quando ele assumisse, ele assumiria uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa. Então seria a mesma condição aqui, né? Outra coisa, excluir os portugueses da vida política no Brasil. Então o partido português, que, né, está ali amplamente em apoio a Dom Pedro, claro, não concordaria com isso, os chamados caramurus. Outras características dessa Constituição, ela é anticolonialista, ela é anti-absolutista, tá vendo? O recado tá dado. Ela não vai aceitar essa ideia despótica, autoritária, centralizadora do imperador, né? Ela, quando coloca aqui antidemocrática, deixa eu deixar claro esse termo, não é que ela é antidemocrática, é porque ela estabelece um critério eleitoral censitário, que vai deixar de fora da participação política mais de 90% dos brasileiros. Nesse sentido, ela não é exatamente democrática, né? E aristocrática, extremamente aristocrática, né? Bom, Dom Pedro não concordou com os termos dessa Constituição, tá? Sobretudo esses termos de limitar o poder do imperador e eliminar a presença portuguesa na vida política brasileira. Então isso não deu certo, Dom Pedro não acata e isso vai resultar em um episódio chamado de Noite da Agonia. Essa Noite da Agonia foi o episódio em que Dom Pedro ordenou às tropas portuguesas, é incrível que no Brasil a independência tenha sido feita por um português amparado por um exército português, inacreditável, né?
Mas enfim, ele ordena às tropas portuguesas que invada a Assembleia e dissolva a Assembleia dos Deputados. Então, nesse meio termo entre invadir a Assembleia, prender deputado, dissolver ou não, nós chamamos de Noite da Agonia. O que acabou acontecendo, na verdade, né? A Assembleia foi dissolvida. Dom Pedro dissolveu a Assembleia e, portanto, a Constituição que teria sido a Constituição da Mandioca não foi, tá? Porque ela foi abortada, ela foi dissolvida, beleza? E isso é a demonstração plena do que eu falava agora há pouco, da arbitrariedade do imperador, do caráter autoritário dele, do caráter despótico de Dom Pedro I, certo? Isso vai gerar um desgaste, um caminho sem volta para com a elite brasileira. Perfeito? Muito bem. Dissolvida a Assembleia e impedido aí a Constituição da Mandioca, Dom Pedro vai, no ano seguinte, em 1824, outorgar a primeira Constituição brasileira, aquela que de fato será a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824. Tá? Essa sim acabou sendo a primeira Constituição brasileira, uma Constituição que é mais longa, inclusive, ela vai vigorar de 1824 a 1891, são mais de 60 anos, né? 65, 67 anos. Muito bem, então ela é outorgada. O que é outorgada? Ela é imposta. Ela não é uma Constituição democrática. Ela não é fruto de um consenso. Ela não é um fruto de uma assembleia, né, de deputados. É a vontade do imperador, de cima para baixo, se manifestando. Inclusive, o texto dessa Constituição foi escrito pelo próprio imperador com auxílio de alguns indivíduos que são chamados de notáveis, um conselho de notáveis, que são indivíduos aí de vários formatos, várias origens, inclusive portugueses. Então, vamos lá. Eu tenho uma independência, que foi promovida por um português, amparado por um exército português e por uma Constituição elaborada por portugueses. É uma coisa única no mundo. Né? Para explicar isso para um gringo, ele não vai entender. Como é que você pode falar em independência, em emancipação, se o imperador é português, se o exército é português e se a Constituição será outorgada, né, por português. Muito bem, características dessa Constituição, portanto. Ela determina a monarquia hereditária, né, vitalícia. Então, o imperador governará para o resto da sua vida, e depois dele o seu filho, depois do seu filho o seu neto, hereditário. Ela estabeleceu aqui a separação de poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, né, que é uma corrente, né, que ocorre na Europa, constitucionalista europeia, oriunda lá dos iluministas europeus, né, principalmente dos franceses, do Barão de Montesquieu, do espírito das leis, né, da lei dos três poderes. Mas aqui no Brasil, o Dom Pedro cria um quarto poder. Esse é o ponto de discórdia, porque essa Constituição ela tem todas as características da Constituição da Mandioca. Ela é católica enquanto religião oficial mesmo. Se você não for católico, batizado na igreja católica e tal, você não tem participação política, nem pode ser candidato. Então ela é católica. Pessoal, mas eu posso expressar qualquer outra religiosidade dentro do seu ambiente doméstico? Sim. Publicamente não, só o catolicismo. Então ela é católica, ela é liberal conservadora. Ora, é liberal ou conservadora? Ela é liberal conservadora. Ela é liberal economicamente, de liberalismo, e ela é conservadora politicamente, porque ela limita a participação política, ela mantém o voto censitário, né, que contempla menos de 5% da população brasileira. Então ela é liberal conservadora, ela é católica, ela é monárquica, ela divide os três poderes, claro, então ela tem todas as características da Constituição da Mandioca, tá? Para ver se tem todas as características, onde é que está o ponto de discórdia? No quarto poder, no poder moderador. Esse é o ponto de discórdia. Você veja aí no nosso organograma de que o poder moderador está acima dos outros poderes. E quem é que exerce o poder moderador? O próprio imperador. Então isso cria aquela noção que eu falei para vocês agora há pouco de um governo despótico, autoritário, absoluto. Né? Porque o quarto poder que se impõe sobre o executivo, legislativo e judiciário é verdadeiramente o poder que vigora, que manda. Né? Então, o poder absoluto do imperador, que já tinha o poder executivo e tem também o poder moderador. Bom, então isso cria essa noção. Você vê aí uma charge, né, da época, não sei, creio que é do Miguel Paiva, que vai dizer o quê? A Constituição é para todos, majestade? E aí a resposta dele, quase todos, eu acima dela. Então, isso dá a noção de um Estado
absolutista. Legal? Professor, mas e aí? Como é que foi a reação da sociedade brasileira e dos deputados, né, com a Constituição, com o caráter autoritário, centralizador, despótico, eu diria até absolutista de Dom Pedro I? Olha, vai explodir movimentos no país, tem vários lugares do país que vão contestar, mas a mais significativo levante aconteceu em Pernambuco, tá? Imediatamente após, né, a outorga da Constituição, eclodiu um movimento chamado Confederação do Equador, que é um movimento que o cerne do movimento é o estado de Pernambuco, mas Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará também foram envolvidos nesse movimento. Ora, o que é a Confederação do Equador? Por que leva esse nome? É porque Pernambuco, Paraíba, né, Ceará, fica naquela faixa equatorial, né, na linha do Equador, por isso o nome. Esse movimento é um movimento que nega tudo o que aconteceu pós 7 de setembro. É um movimento que não aceita nada, não aceita a figura do imperador, não aceita a Constituição, não aceita o poder moderador. Então, de fato, acaba sendo um movimento emancipacionista, como se esse movimento quisesse dizer o quê? A verdadeira emancipação do Brasil, né, a verdadeira independência, ela não aconteceu no dia 7 de setembro. É isso que o movimento está querendo dizer. Tanto é que o movimento tem, inclusive, um caráter republicano. Esse movimento, inclusive, se espelhou na doutrina Monroe americana, aquela doutrina do presidente James Monroe, que previa a América para os americanos. Então, quando você tem um movimento no Brasil que se apoia na América para os americanos, é como se ele estivesse dizendo o Brasil para os brasileiros. É mais ou menos isso, né? Então, insatisfação com tudo que se estabeleceu pós 7 de setembro, insatisfação com a Constituição, com o imperador, são defensores, por exemplo, do anti-lusitanismo, que é a ruptura mesmo com Portugal, com os portugueses. Então é um movimento que eu costumo dizer que, né, coloca em xeque tudo que aconteceu pós 7 de setembro. Tá? Esse movimento tem dois grandes ícones, eu diria 3 grandes ícones nesse movimento, que é o Cipriano Barata, tá? Já havia participado da Conjuração Baiana e da Revolução Pernambucana, o grande revolucionário Cipriano Barata, que inclusive vai ser preso, né, por conta desse movimento. Você tem o Paes de Andrade, que seria o governador do Pernambuco, já que esse movimento seria um movimento de ruptura de independência, ele seria o governo, o Paes de Andrade, e o Frei Joaquim do Amor Divino, apelidado aí de Frei Caneca, tá? Muito bem, então essa é a exigência do movimento. Como é que Dom Pedro lidou com o movimento, né? Na verdade, Dom Pedro reagiu de forma muito violenta. Tá? Dom Pedro não acata, não aceita, não negocia, e esse movimento será duramente, violentamente reprimido. Inclusive, a ordem do imperador é enforcar o Frei Caneca em praça pública, né? Punição exemplar. Perceba aí, inclusive, que nem a punição mudou, né? Nós estamos lidando com um país em que o imperador é português, a Constituição foi elaborada por português, o exército é português e os métodos jurídicos, vamos assim dizer, ainda são os coloniais, punição exemplar. Mas os carrascos, veja bem isso, hein? Se negaram a enforcar o Frei Caneca, porque conhecia a índole dele, conhecia o caráter dele, ele era um cara muito prestigiado na região e tal. E aí Dom Pedro era para ter feito uma leitura, né? Porque se os carrascos se negaram a enforcar o cara, é porque o cara tem alguma repercussão. Mas Dom Pedro ignorou os sinais e mandou fuzilar o Frei Caneca em praça pública, que foi o que aconteceu. Frei Caneca foi fuzilado em praça pública a mando do imperador. Queridos, essa conduta caiu como uma bomba na imagem pública do imperador. Tá? O imperador, que já não tem mais respaldo junto à elite, está perdendo agora respaldo popular. Porque para todos os efeitos, nas concepções populares, vigora aquela ideia genérica de que o imperador é bom, de que ele é justo, né, de que, né, ele é legítimo, e aí ele faz toma uma medida tão agressiva, arbitrária, violenta como essa. Então isso desgasta publicamente a imagem dele. Tá? Soma-se a isso uma situação econômica muito ruim. Durante o primeiro reinado, que é o nosso assunto, a economia brasileira vai de mal a pior. Então, primeiro a gente começa com endividamento. Não se esqueçam que para que Portugal reconhecesse a nossa independência, Dom Pedro
absorveu, né, assumiu todas as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Né? Então já começamos em 2 milhões de libras. Então já começamos endividados. Saímos da esfera de influência portuguesa e entramos imediatamente na esfera de influência inglesa. Tá? Então dívida externa. Dívidas de guerra, né? A mais importante guerra desse período foi a Guerra da Cisplatina, que foi a guerra que resultará na independência do Uruguai. Tá? Esse movimento acontece entre 1825 e 1828. Essa região aí, que hoje você entende como Uruguai, era a antiga Cisplatina, tá? Ou Banda Oriental, é um outro nome que pode aparecer. Essa região ela foi colonizada pela Espanha. Lá na linha de Tordesilhas, essa região é domínio espanhol. E ela foi colonizada pela Espanha, portanto, colonização espanhola, cultura espanhola, língua espanhola, tudo espanhol, tá? Mas quando Dom João veio para cá, até em retaliação à aliança que a Espanha tinha feito com a França, Dom João acabou incorporando essa região da Cisplatina. Até porque ela é uma região muito estratégica, ela dá acesso à Bacia do Prata. Né? A Bacia do Prata é aquela entrada naval marítima que você tem no extremo sul do continente, pelo Atlântico, que você vai entrar ali pelo Uruguai, pela Argentina. A Bacia do Prata ela é compartilhada de um lado pela Argentina, do outro lado pelo Uruguai. Mas ali você adentra Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Brasil. Ali os grandes rios são Rio Paraná, Paraguai, Uruguai, rios navegáveis. Região muito estratégica que inclusive será motivo da Guerra do Paraguai lá no Segundo Reinado. Então, esse movimento, o que acontece? A região foi incorporada por Dom João VI, no período joanino, e durante a independência, ou pós-independência, ela permanece como território brasileiro. Mas, como eu disse, a colonização uruguaia, a língua uruguaia, a cultura uruguaia, a região estratégica, os uruguaios vão declarar sua independência. Tá? Dom Pedro tenta, por todos os meios, impedir isso. Até porque essa independência uruguaia ela tem apoio da Argentina. O que a Argentina queria, na verdade, era tirar essa região da esfera de influência brasileira e trazer para si, formar uma coisa chamada Províncias Unidas. Uma coisa que vem lá antes mesmo dessas regiões aí do sul se fragmentar, elas eram Repúblicas Unidas do Prata. Então a Argentina tinha um interesse mais ou menos assim. E o Brasil não aceitou isso. Então nós temos a Guerra da Cisplatina. Por causa de tudo isso, né? Do interesse argentino na região, da importância estratégica da região e de uma região que está sob domínio brasileiro desde o período joanino. Bom, Dom Pedro não aceitou, enviou tropas para a região, consumiu recursos absurdos, né? Foram 3 anos de conflito mais ou menos, estima-se que mais de 5 mil soldados brasileiros morreram nessa guerra e nós perdemos a guerra, inclusive porque o Uruguai contou também com o apoio da Inglaterra. Mas a Inglaterra não é aliada do Brasil? E vai apoiar o Uruguai? Vai. Por quê? Porque a Inglaterra é o grande império da época. E para ela, o que é mais interessante é a fragmentação. É o chamado dividir para melhor imperar. Então, um país que vai surgir como é o Uruguai seria interessante para frear um pouco essas pretensões expansionistas de um lado da Argentina, do outro lado do Brasil, na Bacia do Prata. Seria uma coisa meio estado tampão. Então, por isso que a Inglaterra apoia. E com apoio inglês, né, nós temos a vitória da independência uruguaia. Perfeito? Isso arrebentou de vez qualquer possibilidade de manter Dom Pedro no comando do Brasil, porque desgaste político, desgaste econômico, desgaste militar. Então voltemos lá, né? Então você tem dívida externa, você tem dívidas de guerra como a Cisplatina. Diante desse cenário de aumento de dívida externa, né, nós temos também uma balança comercial muito desfavorável. O nosso volume de exportações é muito menor do que o volume de importações, o que gera constante déficit na nossa economia. Né? Que mais? A concorrência internacional, que também compromete a nossa balança, principalmente para produtos como açúcar e algodão. Essa concorrência vem do Caribe, ela vem também dos Estados Unidos. Né? Mesmo que nós já tenhamos o café como alternativa, ele ainda não é aquele produto que será no Segundo Reinado e principalmente na República Velha. Então, de maneira geral, foi um período de bastante crise. Né? E para conter essa crise, Dom Pedro vai fazer o quê? 2 políticas econômicas desastrosas. Primeiro, aumentar imposto. A primeira coisa que o governante faz diante de crise é arrecadar mais, aumentar imposto, né? Para tentar conter os gastos, para tentar sanear suas receitas. Né?
o que aumenta ainda mais a impopularidade dele. Segundo, uma política econômica chamada emissionismo, que é emitir papel moeda sem lastro. Tá? Não tem dinheiro, eu vou inventar dinheiro. Não tem dinheiro, eu vou emitir dinheiro. E isso gera uma inflação descontrolada. Isso gera, por exemplo, a falência do Banco do Brasil. Né? Isso gera um cenário dificílimo de acontecer. Uma economia estagnada, porque deficitária, porque não cresce, e inflacionária ao mesmo tempo. Nós chamamos isso de estagflação. Tem que ser muito incompetente para conseguir fazer uma coisa como essa, né? Dom Pedro conseguiu. Então, economicamente, o cenário vai muito mal. Tudo bem? Vamos nos encaminhar para o final, já se vão 25 minutos. Então, perceba, queridos, autoritário com poder moderador, né? Desastroso economicamente com as políticas de emissionismo, de inflação, de aumento de imposto, de dívida de guerra. Perdeu a cisplatina. Então o cenário é o pior possível. Dom Pedro entra num processo de declínio, de desgaste. E claro, nesse ponto vai ser alvo de muita oposição e de muita crítica, né? Principalmente os liberais, né? Os liberais que têm um perfil mais republicano vai criticar muito o imperador. Dentre os liberais, um italiano que vivia no Brasil, tinha acabado de chegar no Brasil, um jornalista chamado Libero Badaró, né? Esse cara não é brasileiro, ele é italiano, mas ele estava aqui no Brasil. E ele articulava aqui um grande jornal, né, ou um jornal de oposição liberal ao imperador. Né? E o que vai acontecer? O Libero Badaró, diante das suas críticas, né, vai sofrer um atentado. E desse atentado resulta na morte dele. Ele morreu. E claro, vai pesar sobre o imperador a morte do Libero Badaró, porque ele é o jornalista mais crítico, junto com outros, né, como o Davi Pamplona, né, que também sofreu um atentado, apanhou da polícia portuguesa, do exército português, mas não morreu, mas o Badaró morreu. Então isso caiu muito mal, né, porque ficou claro que... ficou claro, aquela coisa, tipo Getúlio Vargas lá na frente com o Carlos Lacerda. Quem é que tinha todos os motivos para matar o Lacerda? Quem é que tinha todos os motivos para matar o Libero Badaró? Então isso pesou na conta do imperador Dom Pedro I. Não sabemos se de fato a ordem foi dada por ele mesmo, mas provavelmente. Resultado, com a morte do Libero Badaró, né, que nas suas últimas palavras teria dito: morre um liberal, mas não morre a liberdade, o Império do Brasil vai abaixo. Tá? Não tem como sustentar o imperador por muito mais tempo. Você tem que somar tudo, né, cara? Desgaste econômico, derrota na Cisplatina, poder moderador, repressão na Confederação do Equador, morte de opositores, além da vida pessoal de Dom Pedro, que é uma coisa, é um livro à parte, né? A vida pessoal muito conturbada, aquelas peripécias, a boemia, né, as relações adúlteras, inclusive de levar a amante para morar dentro do palácio ao lado da imperatriz. Não vou nem entrar nisso, né? Mas o fato é que isso destrói completamente a imagem pública do imperador. Tanto é verdade que em 1831 Dom Pedro faz uma viagem com sua comitiva a Ouro Preto, a antiga Vila Rica, para tentar reativar alguma relação com os liberais daquela região, e ele foi muito mal recebido. Né? Imagina que sair do Rio de Janeiro, né, no ombro de um jumento, acampando ali no trajeto, uma viagem difícil, dura, para chegar na cidade. A cidade literalmente fechou as portas para Dom Pedro. Dom Pedro teve porta na cara em Ouro Preto. Né? Humilhado e ao mesmo tempo enfurecido, ele voltou para o Rio de Janeiro. Quando ele volta, os portugueses do Rio ficaram sabendo do episódio em Vila Rica e resolveram organizar um comitê de boas-vindas para o imperador. De maneira que quando a comitiva está entrando no Rio de Janeiro, claro, propriamente, o comitê de boas-vindas com bandas e tudo mais começou a recebê-lo. Os brasileiros, insatisfeitos com isso, lançaram objetos, e aí numa troca de objetos, inclusive garrafas, entrou para a história com o nome de Noite das Garrafadas. E esse episódio é emblemático para mostrar o nível de impopularidade que Dom Pedro assumiu em menos de 10 anos de monarquia. Soma-se a isso, para a gente encaminhar para o final, as disputas pelo trono português. Nesse momento, o pai dele, Dom João, morre, e Dom Pedro pretendia colocar no trono, lá em Portugal, a sua filha, Dona Maria da Glória. Dom Pedro tinha a intenção de promover uma coisa chamada Império Luso Brasileiro. Ele aqui e sua filha lá. Mas esse projeto foi frustrado pelo seu irmão mais novo, Dom Miguel, que
diante da morte do pai, assumiu o trono indevidamente. E Dom Pedro passou a se envolver com essas disputas sucessórias em Portugal, agravando ainda mais a sustentação dele aqui, porque deu a parecer que Dom Pedro estava muito mais preocupado com o futuro de Portugal do que com o presente no Brasil. Então, diante desses cenários todos, Dom Pedro é convidado a abdicar. É feita uma proposta para ele, que se ele abdicasse do trono em favor do seu filho, Pedro II, claro, quando essa criança tivesse maior idade, o menino tinha menos de 5 anos, não podia assumir, mas quando ele tivesse maior idade, né, Dom Pedro II assumiria aqui, e se tudo der certo, Dom Pedro I assumiria lá, como assumiu, ele de fato virou rei de Portugal. E aí seria o Império Luso brasileiro diferente, né? Dom Pedro I lá, Dom Pedro II aqui. E assim foi feito, sem alternativa, sem sustentação e disputando o trono português. Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, abdica do trono brasileiro em favor do seu filho Pedro II. E isso encerra essa fatídica experiência chamada Primeiro Reinado. Perfeito? Daí em diante, nós teremos um outro modelo, que é um período chamado regencial, já que Dom Pedro II não pode assumir ainda, ele só tem 5 anos de idade, só vai poder assumir aos 18. Então cria-se um período intermediário entre a abdicação de Dom Pedro I e a posse de Dom Pedro II. Período regencial é o nosso próximo assunto. Tudo bem? Pois bem, até a próxima. Bons estudos, né? Até mais.